Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo. Por outro lado, no Rio de Janeiro, o campeonato estadual já tem os dois finalistas. Teremos uma decisão do Carioca entre Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo conquistou a vaga no empate contra o Fluminense e o Vasco hoje venceu o Bangu. Ao final da partida, Leandro Castan entrou com todos os jogadores do Vasco da Gama na sala de imprensa e fez um pronunciamento. Veja aí como é que foi. Houve-se uma reunião na sexta-feira no CT e acabou vazando uma informação de que 4 jogadores cobraram o diretor que lá estava. Incomodou muito a gente porque não é verdade isso. Eu, como capitão do time, foi uma das pessoas que falei e era um problema que a gente estava resolvendo internamente. Todos aqui respeitam muito a instituição, todos aqui, inclusive a equipe se concentrou para essa partida. Então a gente queria deixar claro isso, que as informações que estão vazando estão atrapalhando e nós estamos aqui para defender esses jogadores. Inclusive o Max, que é um jogador muito importante pra gente. O Luiz, ano passado, foi um dos caras que ajudou a gente pra caramba. O Pikachu, um dos artilheiros do time. Então aqui, para deixar bem claro para todo mundo que esse grupo é fechado, esse grupo é unido e todo mundo aqui sabe que só assim nós podemos fazer alguma coisa diferente do ano passado. Edmundo, como chega o Vasco da Gama para essa decisão? Vejo aí um pronunciamento depois da classificação do time. Vi também o Alberto Valentim sendo vaiado pelo torcedor do Vasco da Gama, mesmo tendo classificado o time. Thiago Galhardo está afastado da equipe? A notícia que sim. A notícia que veio do Maracanã, assim, eu acho engraçado. Olhando o Valentim falar, ele falou: está afastado, mas não quero mais falar nesse assunto. Quer dizer, ele solta a bomba. Não é questão técnica, não é questão técnica. É porque antes ele tinha falado que era questão técnica que não levou. Entendeu? Antes dessa coletiva, antes do jogo, como que não levou para o banco, não levou para o banco, era uma questão técnica. Aí depois ele vem e fala que realmente não é questão técnica. Foi. Bom, segue aí que depois. Não, só que o que eu quero dizer, Zinho, o que eu quero dizer é bem simples. Quer dizer, ele solta a bomba e depois não deixa os profissionais perguntarem o porquê daquela bomba. Tá muito claro pelo pronunciamento. Não estou aqui acusando ninguém, não. Só estou fazendo uma leitura de quem viveu lá dentro um bom tempo. Pronunciamento do Castan, com todos os jogadores. A fala do Valentim me dá a entender de que o Thiago Galhardo é que passou para fora. O Thiago Galhardo não estava ali. Não estava ali. Passou para a imprensa as coisas que aconteceram dentro do vestiário. Vestiário e reuniões dele. E deixou vazar. Foi o que, e me parece que é por isso que ele está afastado. Eu acho ruim. Acho que quem perde é o Vasco. Acho que tecnicamente ele é um bom jogador. Mas, por experiência própria, eu acho que não é o caso. Não estou acusando ninguém, pelo amor de Deus, hein? Mas uma laranja podre estraga a caixa inteira. E acho que nesse momento o Vasco tem que estar muito focado, porque a decisão é duríssima. O time do Flamengo é tecnicamente melhor, mas o Vasco fez uma campanha muito boa. Vai jogar de igual para igual e pode vencer. E eu acredito que vai vencer. Agora, em relação ao treinador, é muito parecido com o Palmeiras. O Bangu conseguiu jogar melhor. Jogou melhor que o Vasco. O Bangu jogou melhor. E o Bangu tem limitações técnicas. Só tinha a torcida do Vasco, tinha o pessoal da charanga do Bangu lá, uma torcida pequena. Torcida do Vasco nervosa. Nervosa porque não vê seu time produzir. E vê o adversário produzir. Imagina, o Vasco com vantagem, não ia à final para encarar o Flamengo. Seria traumático. E aí, sai o Rossi, ele bota, o menino até fez o gol da vitória, mas o Pikachu é querido da torcida, é artilheiro do time no ano. Então, assim,
difícil falar sem estar lá dentro, mas alguma coisa não tá legal. E isso é ruim às vésperas de uma decisão contra o Flamengo. Tem jogo nesse meio de semana contra o Avaí, um jogo difícil, lá na ressacada. Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Então é preciso aparar as arestas, resolver os problemas para poder chegar forte na decisão contra o Flamengo. Desculpe, Tafarel, é isso, Bezerra? Tafarel Bezerra tá mandando no Twitter o que a gente está dizendo aqui, ele confirmando aí que o Galhardo foi afastado do time do Vasco. Ô PVC, estava comentando com você também antes do programa, essa decisão para o Vasco da Gama, na minha opinião, é uma decisão de Libertadores da América, desse nível para o Vasco, a decisão contra o Flamengo. O que é que vai fazer a diferença na decisão Flamengo e Vasco? Pode fazer diferença, por exemplo, o time se juntar depois dessa história do Galhardo. Suposta história do Galhardo. E se junta de uma maneira que nós vamos ganhar no Flamengo. Pode fazer diferença o Flamengo conseguir achar. Eu acho que o Flamengo chega de uma maneira diferente, porque o Flamengo se perdeu um pouco taticamente. Algumas convicções que pareciam haver e não existem. Por exemplo, ontem eu não achei que o Abel errou ao colocar o Uribe como centroavante, porque ele queria um time que pressionasse a saída de bola. E o Flamengo matou o Fluminense na saída de bola no primeiro tempo, com o Uribe. Eu acho que ele errou quando ele coloca o Bruno Henrique centroavante no segundo tempo e joga o Gabriel para a ponta direita. Depois eles foram variando a posição. Mas por quê? Porque o Abel não está convicto de que o Gabriel é centroavante. Então essa falta de convicção que o Flamengo tem hoje atrapalha. Pode ser decisiva. Essa falta de convicção. Na história semana passada ele ficou aqui discutindo as finais de turno, finais de verdade, sem contar a final de turno de 77 que deu o título estadual para o Vasco, sem contar a final de turno de 78 que deu o título estadual para o Flamengo. São 13 finais diretas, 9 vitórias do Flamengo e 4 do Vasco. E o Vasco não ganha desde 88 uma final direta contra o Flamengo no estadual. E para o Vasco é muito importante. O Vasco é final de Copa do Mundo. É final da Copa do Mundo, né? É o grande campeonato para o Vasco agora, essa decisão com o Flamengo. O Arthur manda aqui a seguinte mensagem, o Zinho vai falar agora. O Edmundo disse que o Vasco vai levar a final do Carioca? Não. Não, o Edmundo não disse isso, não preciso nem perguntar para ele que está aqui do meu lado, nem preciso perguntar. O Edmundo não disse isso, ao contrário. Diz que tecnicamente o Flamengo leva vantagem. Você concorda com isso, Zinho? Sim. Tecnicamente, bem superior. Bem superior ao time do Vasco. O time do Vasco que também ainda, como foi falado pelo PVC, que o Abel não tem convicção do Gabriel, o Alberto Valentim também não tem convicções. Se quem é titular aqui, quem é titular, se vai jogar o garoto, se vai voltar o Maxi Lopes, se o Pikachu. Eu, assim, na minha opinião, acho que o Pikachu seria titular. O Pikachu está no banco, nem entrou no jogo. É um jogador que muita gente elogia, o Maxi Lopes. Fala que o Maxi Lopes foi o grande responsável, o Vasco não ter caído. Eu acho que assim, eu nunca gosto de depositar só em um jogador a conquista. Ele foi fundamental, foi importante porque fez gols, né? Mas o Pikachu também fez muitos gols. O Pikachu também foi fundamental sem a bola. O Pikachu foi importante, né? Jogando de lateral, jogando de meia mais avançado. E hoje está no banco, a opção do treinador. Ou seja, o Alberto também ainda não tem tudo já definido. O Raul estava no banco, só entrou depois no segundo tempo no lugar do Bruno Silva hoje. Então, o Max Lopes, a princípio, é por causa do sobrepeso que ele não está jogando ou não está sendo relacionado. Voltar ao assunto do Thiago Galhardo, é importante a gente ouvir o outro lado, né? Até agora, sim, os jogadores ali, o Castan, ele não citou o nome do atleta, mas ele fala que vazou uma informação que não foi a verdadeira. A informação é que a reunião foi com o Thiago Galhardo, com o Castan, com o Maxi Lopes e com o próprio Pikachu, com o Alexandre Farias, que é o diretor de futebol. E aí ele vem a público dizendo que foi o grupo todo que se reuniu, cobrando que o Vasco está devendo 13º, férias, 2 meses de salário para os atletas, como o Fluminense fez ali greve de um dia. Então tinha uma informação que o Vasco não ia concentrar, os jogadores em protesto não concentrariam para esse jogo. Fato também que o Castan diz que concentraram.
E o Thiago Galhardo não foi para essa reunião porque dentro do vestiário teve uma discussão dele com o Alberto Valentim, depois do jogo. Por isso, claro, 2 horas, o Alberto Valentim só apareceu para a entrevista depois de 2 horas. Demorou bastante. E os jogadores foram lá. Dentro do vestiário houve ali um bate-boca por uma outra situação. Enfim, eu aprendi que tem a sua versão, a minha e a verdade. Então, acho que o Thiago Galhardo tem que vir a público aí, dar uma entrevista, falar, se defender, porque se ficar dessa forma, ele está sendo crucificado como traíra, como fofoqueiro, como cara que vaza a informação de dentro do clube, porque é o que está sendo noticiado. Abertamente ninguém falou isso, os jogadores do Vasco ali, mas também não defenderam ele. Dele não estar na reunião. E o treinador fala que ele está afastado, não é por parte técnica. Então é o quê? Indisciplina. Posso colocar um Twitter que chegou aqui? Sim, claro. Porque encaixa certinho no que você está falando. Não, eu acho que assim, tem que ser ouvido o atleta agora também. Aí você continuou. Josué Lima disse o seguinte: Vasco afastou o Galhardo exclusivamente porque ele foi cobrar o que o clube deve para os atletas. Isso é uma vergonha, está dizendo aqui o Josué. Não, aí assim, o Josué, entendo a sua colocação, mas a informação, e acaba que o Castan confirma isso, todos os jogadores fizeram essa reunião com o Alexandre Faria para falar sobre isso, porque realmente infelizmente não é só o Vasco, outros clubes também, no Rio de Janeiro também estão devendo, né? E não é certo isso, tem que pagar o salário dos atletas. E eu acho que também é normal a equipe, o grupo se reunir com o diretor de futebol. Eu já fiz essa função de diretor de futebol e você ouve mesmo os pedidos dos jogadores, as cobranças dos jogadores, que você tem até o direito, depois de cumprir, cobrar dos jogadores. Então eu acho que assim, essa reunião existiu, mas eu acho que assim, se for punir só um jogador, foi o grupo todo que cobrou. Agora tem que se confirmar assim, pelo que está sendo informado, o Edmundo até falou aí, é que essas informações que o Castan falou, quem passou foi o Galhardo. Eu acho que o Galhardo tem que vir a público e falar e também dar a explicação dele. Sem dúvida. Eu acho que tem duas coisas aqui. Se defender. É o direito que ele tem também. Tem 2 pontos aqui. Um ponto é o que aconteceu nesse caso. Eu conversei com gente da direção do Vasco agora há pouco que acha que as coisas vão avançar e vai ficar tudo certo. E o grupo vai se juntar, como se mostrou unido ali na entrevista coletiva. Outro ponto é que, independentemente do salário, o Vasco caiu de produção. O Vasco da Taça Guanabara era mais forte do que o Vasco é hoje. Começou bem o ano, né? O Vasco começou bem o ano. Hoje você olha pro time hoje e você fala assim, quem tá jogando bem no Vasco? Lucas Mineiro. Lucas Mineiro tá jogando bem. O goleiro também. O Fernando Miguel também. O lateral direito também tá jogando direito. O Cássio está querendo jogar de gol, que deu passe. O lateral esquerdo que era muito bom. Marcelos. Caiu. O Marrone caiu. Marrone caiu. Marrone caiu de produção. O menino Thiago Reis estava bem, né? 4 jogos, 4 gols. Hoje mas aí nós estamos falando de um time que mudou, porque o Thiago Reis não era titular na Taça Guanabara. Verdade. Ou seja, o Thiago Galhardo na Taça Guanabara jogou bem. Mas tomamos um puxão de orelha aqui, nós dois. Nós dois por quê? Porque mandou aqui o Sandrin Carmo. Você entrou na minha, né? No que eu falei. A decisão, Prieto, a decisão é importante para os dois. Não diminua o Vasco. Não, é claro que é importante para os dois. Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu estou dizendo só que o Vasco, porque o Vasco tem essa história que semana passada dizia assim, o Vasco não ganha turno do Flamengo desde 77. E foi quando ganhou o Campeonato Carioca em 77 na final do segundo turno. Ou desde 76, como muita gente falou. O Vasco não ganha um campeonato do Flamengo numa final direta desde 88, campeonato. Então tem uma importância muito grande. Pro Vasco vai ser épico ganhar essa decisão contra o Flamengo do altíssimo investimento. Mas é claro que é importante para os dois. Se o Flamengo perder a decisão para o Vasco, vai ter uma crise na Gávea enorme. Só vou voltar à questão que eu estava dizendo do Vasco. O Flamengo tem uma discussão do que o Abel acredita e como ele vai remontar esse time com convicções que ele já não tem mais. E o Vasco tem essa discussão interna, mas a descoberta precisa ser do que se quebrou na qualidade do futebol. Porque o Vasco não parou de jogar bem por causa de atraso de salário só, não. Não foi por isso. O Pikachu caiu de produção, o Marrone caiu de produção, o Max Lopes parou de jogar, porque pela questão física e pela viagem. O Lucas Mineiro era o esteio na Taça Guanabara e continua sendo. O resto do time, o Wesley está jogando bem, o Castan tem jogado bem, o Fernando Miguel tem jogado bem, mas tem uma parte ofensiva do time que precisa se reencontrar. O time caiu muito de produção. Hoje o Bangu
por boa parte da partida, que o Yaya Banhouro jogou no primeiro tempo, sacanagem, brincadeira. Brincadeira que jogou o Yaya Banhouro. Ô Edmundo, traz uma câmera aqui, coloca ou só o Edmundo ou nós dois aqui, que vocês acharem melhor, porque tá ficando chato aqui para mim o que tá acontecendo. Edmundo. Leia. Anderson Silva, tá aqui. Edmundo acabou de dizer que o Vasco ganharia a final e o Prieto passou o pano e disse que o mesmo não tinha falado nada. Quem é? O Vasco é favorito para ganhar? Você falou eu isso? Eu falei exatamente ao contrário. Pois é, mas não eu falei que o Flamengo é superior tecnicamente. Você falou, eu acredito que o Vasco pode ganhar. Eu acredito que o Vasco pode ganhar, claro que pode. Tem dois, 50-50, tem dois times numa final. Fala aí. Um vai ganhar, esse pode ser o Flamengo, pode ser o Vasco. Aí, a semana, eu estava falando da semana que é decisiva. Para ambos. O Flamengo tem que ganhar do São José na quinta-feira e fazer 9 pontos, encaminhar a sua classificação. E o Vasco tem que passar pelo Avaí. Ok, agora ficou. E até pior. Eu falei que o Vasco vai viajar, é mais difícil. O Vasco vai viajar a única coisa a decisão mesmo. A única coisa que eu falei, e repito, o torcedor do Vasco pode até ficar chateado comigo, é que pro Vasco é final de campeonato, do campeonato que ele pode ganhar. Aí depois ele vai poder ganhar também a Copa do Brasil. É claro que é um campeonato mata-mata. Campeonato brasileiro, com um elenco limitado, é mais difícil. É bem mais difícil. Vai ficar chateado com você, porque eu disse e tomei pedrada aqui. Mas enfim. Tudo bem. Eu não tenho a pretensão de agradar todo mundo, não. Tá? Não, vamos embora. Jonas, vai mencionar a arbitragem bizarra no Maracanã sábado? Foi bizarra a arbitragem no Maracanã? Sábado? Ela de fato não foi uma das melhores arbitragens. O Bruno Arleu, que apitou, é um árbitro que está no primeiro time da Federação Carioca, e o Rodrigo Nunes Sá foi o árbitro de vídeo. Tivemos lances de interpretação que o VAR interveio, principalmente no primeiro gol do Flamengo. Olha aí, o Léo Duarte salta com o Rodolfo, e na minha opinião faz a carga. O Bruno Arleu não marca nada, dá o gol e aí espera a decisão do VAR e vai ver. Olha, ele está conversando, primeiro é uma checagem silenciosa, ele fala com a cabine do VAR e depois ele faz o sinal e vai lá ver. Aonde eu falei antes para vocês, olha onde ele vai, do lado oposto. Para mim isso aí é uma perda de autoridade, teria que ficar aonde era, entre os dois bancos de suplentes, e o árbitro tem mecanismos para punir os técnicos, quem invadia aquela área ali, mas enfim, colocaram para o outro lado. Aí o Bruno Arleu faz o gol, mas o Léo Duarte salta. O goleiro é um privilegiado dentro da grande área, é o único jogador que pode usar as mãos, e ele ganha, acaba socando a bola, o Léo Duarte disputa, e com a velocidade do corpo no ar ele faz a carga no goleiro, e aí depois cai em cima do Rodolfo. Falta, que o VAR veio e corrigiu essa decisão do Bruno Arleu. Você achou que foi falta? Achei que foi falta. Achei que ele acertou a decisão dele. Aí eu acho de novo um lance de interpretação, que é o que eu acho que é o grande problema. Não estou discutindo, quem opina sobre os lances é o Simon. O Simon achou que foi falta. Não estou discutindo isso. Mas ele praticamente ele fala que também que o cara jogou isso. Tudo bem. Estou só colocando a questão que é o que dá problema no VAR sempre é lance de interpretação. Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição.